Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações a todos com a paz de Cristo. Minha boca está quase sarada, né? Ê, coisa boa. Ai, meu Deus, quanto sofrer com essa boca. Olha só, não é Botox, hein? Não é, eu só tinha colocado só de um lado. Né? Mas nada contra também quem usa, tá? É porque as pessoas me perguntam. Eu não me meto na vida de ninguém, tá bom? Você usa Botox, você usa. Enfim, isso aí cada um. Você tá feliz? Pronto, é isso que importa, né? Tá feliz? Olha só, ontem eu entrei ao vivo, era 11h30 da noite. Fiquei até meia-noite conversando com vocês sobre um assunto, né? Que apareceu ontem à noite. Trago até pela Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, ela disse, então, que o Trump viria, Trump no Brasil, Folha de São Paulo, né? Ó, tá aqui. Trump pode vir o Brasil. Então, vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais. Foi aonde que eu coloquei? Então, essa história de Trump vir para o Brasil, tá? Que tá rolando por aí. Essa história é verdadeira ou não? Eu não tenho a assinatura da Folha de São Paulo. Ela só abre, ela só abre para quem tem assinatura. Mas isso aí a gente vê agora, quer ver? A Folha de São Paulo, então disse que Trump vai vir, porém com uma condição. Ó, Trump no Brasil. É só você colocar Trump no Brasil no Google que você vai ver, tá? De cara, a Folha de São Paulo falando. Beleza. Trump pode visitar Bolsonaro, tá? Aqui, vou colocar agora para vocês aí, para vocês verem. Vai te dar sequência aqui. Eu te peço até desculpas. É assim, que a gente tem que falar e mostrar também a fonte. Por quê? O Metrópolis, pessoal, ele trouxe uma informação que ficou até feio depois, né? O Metrópolis trouxe a informação de que Bolsonaro teria dado aval a Tarcísio, né? Não foi isso? Tá. Então tá aqui na tela. Ficou feio depois. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro veio a público na mesma hora e desmentiu. Ele falou: estou saindo da casa do meu pai agora. Isso é mentira. De aval para Tarcísio, que eu estou falando. Entendeu? Então você vai acreditar mais em quem? Na Metrópolis? Não que eu esteja duvidando do Metrópolis, mas, poxa, o filho sai da casa do pai e fala que é mentira, a matéria, coloca em xeque. Né? Coloca em xeque. Essa informação que eu vou te mostrar agora, ela não foi desmentida por ninguém, nem pelo Eduardo, né? O Eduardo tá lá ligado sempre, né? Ele desmente mesmo, né? Se for mentira, ele mete o cacete. Então, essa senhora aqui, ó, a senhora Mônica Bergamo, né? Mônica Bergamo, ela é jornalista e colunista. Tá bom. Então, ela escreveu aqui, ó, Estados Unidos. Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil, dizem apoiadores de ex-presidente. Mas não falou quem. Ó, visita estaria sendo articulada pelo apresentador Paulo Figueiredo, né? Ex-assessor Fábio Van Garten fez postagem no X, mas diz que teve apenas uma ideia particular, né? Tá. Agora, ele está falando isso aí. O Van Garten é aquele ex-advogado, né, que foi pego na conversa com o Cid falando que preferia o Lula, candidato a presidente, do que a Michele, né? O que aconteceu com ele? Ele foi demitido do PL, que ele era funcionário, né? Ele era da parte da comunicação ali de Bolsonaro. Escolheu o Lula ao invés de Michele, né, pessoal? Escolheu o Lula, ao invés de Michele, pegou pesado. Mas ele falou isso no particular, com o Cid. Falou mesmo, né? Porque tanto que ele foi demitido. Mas isso a gente não se fala nem no particular, né, pessoal?
trabalha ali para o PL, de confiança do Bolsonaro, na parte da comunicação. E ele fala isso da esposa do cara, você faria o quê? Ah, Marcelo, é opção política. Dentro do PL seria uma opção política. Olha, eu prefiro o Tarcísio do que Michele, eu prefiro o Zema, dentro dali, né? Agora, eu radicalizar, eu tirar a direita e pular lá para a esquerda, direto, né? Se for o Zema, eu não me simpatizo muito com o Zema, eu, Marcelo, sinceramente, eu não me simpatizo muito. Acho que quer ser candidato a presidente, ele não defende tanto o Bolsonaro, né? Então eu fico meio de um pé atrás. Mas diz que é um bom governador, eu não sou de Minas. Um abraço ao povo de Minas. Tá? Mas se o Zema vir candidato contra o Lula, direto os dois, eu vou votar no Zema, mesmo não simpatizando, né? Óbvio. Aí o Ratinho Júnior também quer, aí o Caiado, aí o Tarcísio, vem esse monte de gente, né? Infelizmente, infelizmente eu falo duas vezes, porque se o Bolsonaro apoiar algum deles, é que Bolsonaro não irá conseguir, né? E aí a gente vai ter que votar, vai votar em quem? Vai votar em Lula? Não tem como, né? Mas pela expectativa aí, a negociação está muito grande, a PL da anistia foi adiada, e eu percebi que isso foi bom, que adiou. E, pessoal, eu conheço a vida dos patriotas mais do que ninguém. A gente recebe aqui dezenas de mensagens de pessoas passando fome o dia inteiro, né? Eu conheço, eu estou falando que a Diogo foi bom porque não ia aprovar. É melhor você esperar mais uma semana e aprovar do que jogar um jabuti lá no Senado e se lascar. Por que falo isso? Porque 311 deputados votaram para a PL da blindagem. Chegou no Senado, enterraram ela, concreto. Não teve nenhum voto. Nenhum. Tá? O Sérgio Moro apresentou um outro projeto anexo a esse, alternativo, para ver. Ele foi obrigado a tirar o projeto dele ainda. Né? Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você? Não adianta nada você pegar uma coisa de mau jeito, fazer mal feito, passar na Câmara que passa, mas chegar no Senado, enterrar, porque se anistia não passar no Senado, é adeus. É adeus. Acabou. Acabou. Tá? E essa dosimetria que estão fazendo aí, eu quero, eu quero te mostrar um áudio de um cara que é advogado, doutor Júnior. Ele advoga, acho que para mais de 140 patriotas. Tá? Eu vou te mostrar o áudio dele que ele fala sobre anistia. Anistia não, ele fala sobre anistia também, mas ele fala sobre as pessoas que estão exiladas. Olha o que ele fala aqui que ele me mandou logo cedinho. Olha esse áudio dele aqui, ó. Família, bom dia. As denúncias de violações e torturas que nós apresentamos em quase 1.000 páginas caiu como uma bomba lá no Congresso Nacional essa semana. Rumores aí dizem que o Paulinho da Força está mudando todo o relatório para pautar a anistia ampla, geral e restrita. Aí, ó. Ocorre que ele, pressionado com documentos oficiais e com provas irrefutáveis das próprias autoridades e documentos públicos oficiais que comprovam que os presos políticos foram presos em massa, houveram prisões arbitrárias, condições degradantes, condições análogas a torturas sofridas entre agressões físicas, agressões psicológicas, praticadas por agentes ou dos presos. Todo esse compilado de documentações foi determinante, no meu entender, para que ele agora viesse repensar na anistia ampla, geral e restrita. Isso porque a anistia parcial, ou a PL da dosimetria, ele não resolve absolutamente nada. Nós temos aí menos de 200 pessoas presas, mais de 2.000 processos. Se eles diminuírem a pena, os que estão exilados não vão voltar,
vão permanecer exilados, Aí, a situação não vai ser resolvida. E continua o problema dos presos políticos. Então, o questionamento que nós fazemos para ele, e eu mandei essa documentação para o gabinete do Paulinho da Força, eles receberam. O questionamento é o seguinte: Paulinho da Força, o senhor vai pautar um PL da dosimetria para diminuir 17 anos de tortura para 10 anos de tortura? Porque as condições que essas pessoas permanecem presas continuam degradando. E os relatórios oficiais não mentem, feitos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, numa primeira oportunidade. Na segunda oportunidade foi feita um relatório conjunto das defensorias públicas do Distrito Federal, em conjunto com a Defensoria Pública da União. Tem um relatório do MECA. Viu aí? Ó, eles estão sendo torturados, foram torturados. Você vai diminuir 17 de tortura para 10? Vai ser tortura do mesmo jeito. Outra coisa, deixa eu falar um negócio para você. Te dar um exemplo aqui desse, o Paulo, que vocês ajudam ele todo mês. O homem que toma 18 comprimidos por mês está na Argentina. Salvo engano, ele foi condenado a 14 anos. Se não me engano, é aí por aí perto. Tá. Ele não está no Brasil. Beleza. O sonho dele é voltar para o Brasil, Brasília, que é o seu estado, com a sua família. Tá bom. Então, o São Paulo, que está lá, se ele, acho que foi 14 anos mesmo. Tá. Eu vou reduzir a pena do seu Paulo para, sei lá, 8 anos. Um exemplo aqui. De 14, eu reduzo para 8. Né? Quase a metade. Tá bom. Isso vai ser bom para o seu Paulo? Entre aspas. Foi isso que o doutor Júnior acabou de dizer. Por quê? 8 anos é acima de 4. Quem é condenado abaixo, até 4, é aberto. Acima de 4 é fechado. Então, o seu Paulo, se ele voltar depois de votar a dosimetria, o seu Paulo será preso. Porque ele está condenado a 8 anos. Eu estou falando um exemplo aqui. A não ser que a pena dele venha para baixo de 4 anos. Agora, se ele vier para 8, ele vai ficar uns 2 anos e meio, 3 anos ali preso, no fechado. Ainda, para depois ir para o semiaberto. Foi isso que o advogado acabou de dizer. Agora, quem já está preso, que não cumpriu ainda os 25 da pena, em média, se reduzir a pena, vai sair na hora. Por quê? Porque quando eu reduzo a pena, já o tempo que ele está preso poderá já estar com os 25 já pagos. Vocês entenderam aqui? Entenderam? O cara tomou 17, está no fechado. Ele tem que cumprir 25. Mas se abaixar para 10, opa, caiu 7. Então, 25 de 7, 25 de 10 é diferente de 25 de 17. Aí essas pessoas, sim, já sairiam para o semiaberto, né? Já sairia. Só que quem está exilado não foi preso. E esse tempo que eles estão fora não conta como prisão, né? É a situação de Bolsonaro hoje. O Supremo já disse que esse tempo que ele está dentro de casa preso não vai diminuir uma possível pena condenação. Então, ele está preso e vai pagar bis e idem, que a gente chama, são 2 vezes. Eu estou preso na minha casa e, ao mesmo tempo, eu vou para o presídio e lá eu vou continuar, vou começar a pagar do zero. Diferentemente do Braga Neto, que já vai fazer 1 ano em dezembro, salvo engano. Acho que é 15 de dezembro que ele foi preso, salvo engano, tá? Por ali. Então, em dezembro. Então, o Braga Neto, esse ano que ele está preso, vai descontar, sim, né? O que ele leu lá, né? Alguma coisa que ele fez, vai ser abatido, é remissão. Isso aconteceu com o Daniel Silveira agora. Ele vai remir, acho que 100 e poucos dias. E a PGR já é favorável para que ele saia no semiaberto, né? O Moraes ainda não decidiu, né? Estamos aguardando aqui o Moraes. Aqui, eu queria falar para vocês aqui que o líder do PL, pessoal, ele esteve nos Estados Unidos junto, viu? Junto
do Eduardo Bolsonaro. O Sóstenes, ele conversou com o Bolsonaro e levou alguma conversa, óbvio, né? Lá para conversar com o Eduardo, porque o pai não pode conversar com o filho, você vê, né? E aí, emissário de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, Sóstenes. Por que ela colocou emissário? Porque é o que eu acabei de falar. Ele levou essa informação, essa discussão da anistia para o Eduardo. Só que o Eduardo, ele rejeita a redução de penas, pessoal. Isso sem chance, ele disse aqui, ó, tá? Vendo aí, ó? O líder do PL, o sócio, ele se reuniu no dia 25, ontem, né, com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Inclusive, tem até foto deles aí, postada no meu Instagram, dele, né? Embora ele negue que tenha ido ao país para dar recado de Jair Bolsonaro, o deputado federal como o Estúdio I da Globo News recebeu nessa semana foi escalado pelo ex-presidente para conversar com seu filho, né? Inclusive, a viagem do líder do PL chegou ao conhecimento de ministros do STF. E eu vou falar sobre isso, tá? O ex-presidente considera que o filho tem ido longe demais e teme que ele imploda acordos políticos que possam ajudar a sua situação jurídica. Tá aqui. Tá. Sócrates disse que não é garoto de recado, só queria ouvir Eduardo para entender como devo trabalhar. Perguntado sobre o projeto da dosimetria e apoio de Eduardo, ele respondeu: isso sem chance. Nem o Bolsonaro aceitou, nem o Bolsonaro, muito menos o filho. Sócrates também encontrou com Paulo Figueiredo, perdão. E o empresário, o influenciador, comentou a apuração do blog a respeito de Jair Bolsonaro estar irritado com o filho nos Estados Unidos. Jogamos água nos planos dele. Aqui está. Esta viagem do Sóstenes nos Estados Unidos, isso pode ter repercussão no STF. Eu não lembro agora, eu peço desculpas a vocês, que é muita coisa na minha cabeça, mas esses dias uma pessoa viajou para os Estados Unidos e foi iniciada uma investigação, não foi? Porque visitou Eduardo Bolsonaro, não foi isso? Eu não sei qual, acho que foi deputado ou senador, não me recordo agora. Mas essa pessoa foi notificada pelo Supremo por ter ido visitar o Eduardo Bolsonaro. Né? Eu não recordo agora quem, eu acho que se vocês lembram, colocam aí. E o Sócrates pode ser notificado também pelo Supremo para não visitar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Você viu aqui que, né, os ministros foram consultados já sobre isso. Eles ficam de olho em tudo, pessoal, em tudo, né? Não pode nem visitar o cara, né? É incrível como isso eles têm, pessoal, gente escalado para todo lado, pessoal. Todo lado vigiando. Inclusive, descobrimos, né, que a Nora, né, da Mira Leitão, que era, né, a X9, né, era a X9. O deputado Luiz Felipe está falando aqui. As tarifas vieram, eu comentei, Luiz, acho que foi com você e com alguns outros colegas, que na minha visão, naquele momento, o Lula tinha um objetivo. Até o momento anterior da tarifa, todo o problema econômico que nós estamos passando no Brasil, crise econômica, o Lula estava colocando a culpa no Banco Central, no Roberto Campos Neto, porque era o presidente do Banco Central indicado pelo presidente Bolsonaro. O mandato do Roberto Campos Neto acabou, veio o mandato do Galípolo, indicado do Lula, que, por sua vez, tem mantido a mesma política de aumento de juros que o Roberto Campos Neto estava utilizando. O Lula não podia mais colocar a culpa no Banco Central do indicado dele. Porque vocês vão se lembrar que não apenas o Lula, mas a Gleisi, Lindbergh e todos os deputados do PT falavam que o aumento da carne, o aumento do café, o aumento da inflação, tudo isso era culpa do Banco Central. Como que ele ia fazer isso com o indicado dele agora? Essa narrativa não ia mais colar. Então o Lula buscou um culpado externo para o problema econômico brasileiro. Tal como Venezuela fez, tal como Cuba faz. Que todo o problema que eles passam, na cabeça deles, o problema é do embargo econômico norte-americano. Esse é o discurso de Cuba. Então o Lula buscou a mesma fórmula para aplicar para cá. A gente não pode esquecer, gente, que o assessor para assunto internacional do Lula, ou seja, o efetivo ministro do Itamaraty, é o Celso Amorim, que é especialista
nesse discurso anti-imperialista, como eles gostam de dizer, o anti-americano, e que certamente aconselhou o Lula a buscar essa briga com os Estados Unidos para que ele pudesse usar essa narrativa política com benefícios eleitorais. Isso aí. O Lula está gostando dessa narrativa. Está gostando. Vocês já ouviram dizer por aí, eu tenho certeza disso, que vocês já ouviram dizer que depois das tarifas, o Lula subiu alguma coisa nas pesquisas. A Globo fala, enfim, né? Isso engana muita gente. A Globo fala, tem muita gente, pessoal, que ainda só assiste a Globo com aquelas anteninhas de peixe, de espinha de peixe. Você sabe de que eu estou falando, né? Vocês já subiram no morro e ficou virando aquela praga daquela antena? Já? Ô, mãe, tá chiando aí? Tá, filho? Não tinha telefone, não tinha nada, né? Roda mais um pouquinho. Aí, à noite, rodava, amarrava a gritaria, à noite dava um vento e isso. Alguém usa ainda isso. Só Globo. Eu já passei por isso muitas vezes. Vamos lá. Vocês lembraram aí, né? Pois é, o que eu quero dizer com isso? Quando a Globo fala que o Lula subiu nas pesquisas, depois do tarifaço, tem gente que acredita nisso, né? E aí o Lula adora isso. Opa! Eu vou tirar as tarifas por quê? Hã? Por quê? Agora, meu amigo, se as tarifas, preste muita atenção no... Olha o soluço, voltando. Preste muita atenção no que eu estou te falando, ó. Se as tarifas, a Globo e tal, tivesse falando, ó, essas tarifas estão, ó, levando lá para baixo ainda mais a aprovação do Lula, a desaprovação. Ele estava desesperado, ele já tinha ido para os Estados Unidos até a pé. Tomara que vai mesmo a pé. Assim. Agora, a Globo começou a falar, alguns jornais começaram a falar que isso melhorou a situação do Lula. E ele está adorando. Pessoal, você pode não acreditar no que eu estou falando. Mas o que é? Ele não está ligando para o povo, ele tá se preocupado em pesquisa, em se reeleger. É isso a verdade. Então, olha, o Bolsonaro colocou isso nas costas do Bolsonaro, as tarifas do Eduardo, de não sei quem. Olha, você pode ver os petistas falando, deputado, é por causa dele que está trabalhando contra o Brasil, não sei o quê, não é isso? Aí ele adora. Então, Lula vai querer esquentar a cabeça para quê? Então, o que o Felipe acabou de dizer aqui, o deputado, é justamente isso, que o Lula está se aproveitando de uma desgraça, né, da população, do agro e tal. Ele manda também um recado para o agro, que o agro, a maioria, se não todos, é Bolsonaro, e fala, ó, vocês gostam de Bolsonaro? Olha lá, foi ele que, filho dele lá, que colocou tarifa em vocês aí, ó, agora vocês se viram, né? E ele, ó, tira o dele da reta. Ele vai negociar para quê? Hã? Porque se ele melhora as tarifas e ele consegue tirar as tarifas, pela Globo, o Bolsonaro volta a crescer, né? Então ele fica enganando as pessoas com o Globo, com o site pago pelo governo, né? Só para poder fazer isso. Eu pedi no outro canal e queria pedir aqui. Nós estamos faltando R$ 1.000 apenas para os 3 filhos aqui da Serra, aqui de Vitória, visitar o pai, o Charles, que está preso há 3 anos, lá na Papuda. 3 anos que o pai não vê o filho. Ele foi preso no dia 8 de janeiro e nunca saiu. Ele já está no semiaberto lá, mas Moraes não deixa ele sair do presídio. Ele é marceneiro dentro do presídio. O avô me mandou um vídeo desesperado e pediu como presente de Natal essa visita dos 3 filhos ao pai. 12, 14 anos por ali. Acho que o máximo é 16 anos que tem os 3. Que aí os 3 custa R$ 5.000. Eu comecei a falar isso ontem à noite, nós já temos 4.000. Eu queria, por favor, se tiver 100 pessoas aí de ajudar, com R$ 10, para a gente dar esse privilégio a essa família. Eu vou pessoalmente na casa do avô para ver os 3 filhos. Nós vamos gravar um vídeo lá para vocês verem. Nos ajude nessa chave aqui agora. R$ 10, tenho certeza que não vai te fazer falta e você vai dar o privilégio de um filho, aliás, filhos, abraçar o seu pai num momento tão difícil do nosso país. É de doer o coração, pessoal. É de doer o coração a gente ver o que essas pessoas estão passando, tá? Olá, aqui, ó. Me chamo Raimundo José dos Santos. Sou morador aqui da Serra.
Tem um filho preso político desde de 8 de janeiro de 23. É o Charles Rodrigues dos Santos. O meu filho nunca saiu da Papuda. Desde essa data, se encontra lá. Dessa última visita que eu fiz ao meu filho, ele chorou muito com saudade dos seus filhos e pediu a mim: pai, vou lhe fazer um pedido, traz os meus filhos para que eu possa ver. Mas eu não tenho condições financeiras de levar os filhos dele. Eu preciso de 5 mil reais para levar os filhos, levar e trazer, que são 3. Então eu não tenho essas condições. Então eu peço ao doutor Marcelo Suave: doutor, por favor, me ajuda eu realizar o sonho do meu filho de levar os filhos dele para que ele mate a saudade. 3 anos praticamente sem a família. Eu espero em Deus que o senhor vai poder conseguir me ajudar. Um abraço aqui. Deus abençoe. Viu aí? As lágrimas vêm no olho, né, irmão? Ele também soluçou ali. Quero dizer que nós vamos, sim, custear isso. Eu tenho certeza que tem aqui, nesse momento, pelo menos aí, né, umas pessoas para enviar para nós aí. 100 pessoas agora, por favor, para a gente poder dar esse privilégio para essa família, tá? Acho que vai ser um momento de muita felicidade. Eu agradeço a você por confiar no nosso trabalho. Todo dia a gente ajuda pessoas aqui e vocês, tenho certeza que vocês se sentem muito melhor em fazer o bem. Nós não podemos se alinhar a eles. Nós somos do bem. Nós ajudamos os nossos irmãos, tá? Pode ter certeza, isso vai voltar na sua vida de alguma forma. Deus te abençoe.